E aí pessoal, eu me chamo Guilherme Carvalho, sou aluno da CAM 141 e hoje, junto ao meu grupo, eu vou falar sobre o uso de probabilidade e análise combinatória dentro do jogo Teamfight Tactics, também conhecido como TFT. O TFT é um jogo online de estratégia e auto-chess, onde 8 jogadores se enfrentam em partidas de batalhas automáticas, onde cada detalhe nas estratégias utilizadas faz muita diferença. O jogo é baseado no League of Legends, um outro jogo online que compartilha dos mesmos itens e dos mesmos personagens. Em uma partida de Teamfight Tactics, o jogador constrói uma equipe com alguns dos mais de 140 personagens disponíveis no jogo. Ele posiciona esses personagens em campo, ele evolui esses personagens e, por fim, batalha contra outros 7 jogadores, contra suas equipes e contra suas estratégias. Os personagens desse jogo, também chamados de campeões, são divididos em classes e origens, que mudam conforme o jogo é atualizado. Quando o jogador posiciona campeões de mesma classe ou de mesma origem em campo, esses campeões recebem alguns efeitos. Cada classe e cada origem possuem efeitos únicos que podem deixar os campeões aliados mais fortes ou então enfraquecer os campeões inimigos. Tendo em mente que os efeitos auxiliam os campeões em batalha e dependem tanto das classes desses campeões como das origens desses campeões, é possível deduzir que alguns efeitos são mais úteis e até mais fortes que os demais. Assim, é necessária uma boa estratégia, em alguns casos como partidas de alto nível. O cálculo de probabilidades e a análise das possíveis combinações é essencial e garante estratégias mais fortes contra seus oponentes. Eu sou Gustavo de Brito e vou falar sobre probabilidade. Probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de eventos são calculadas. Por meio da probabilidade é possível saber se uma moeda quando cair vai dar cara ou coroa, ou até mesmo a chance de erro em alguma fabricação de remédio para saber a eficácia dele. Que nisso entramos nos eventos aleatórios, experimentos aleatórios, que é qualquer acontecimento cujo resultado não seja conhecido, como você jogar um dado e ele vai dar um número quando ele cair, só que até ele cair você não vai saber qual resultado vai dar. Que nisso que entra no espaço amostral, que é todo o conjunto de resultados possíveis naquele evento. Como o próprio exemplo do dado, tem um dado de 6 lados, vai ter 6 resultados, então o espaço amostral dele é 6. E dentro do espaço amostral possui o ponto amostral, que é cada resultado cada acontecimento específico, como você joga um dado e dá 1, esse é o ponto amostral. Você jogar de novo e dá 2, é outro ponto amostral. E ainda dentro do espaço amostral possui os eventos, que é o conjunto, ele pode abranger nada dentro daquele conjunto, nenhum resultado, ou até abranger todos eles. Como, por exemplo, você jogar um dado e você querer cair o número 2 e o 5. Esse daí vai ser um conjunto do evento que vai estar dentro do espaço amostral, mas que não é todo ele. E pode ser várias combinações dentro daquele conjunto, ou nenhum resultado que esteja naquele conjunto, que aí vai ser um conjunto vazio. Também ainda tem o espaço equivalente. O espaço equivalente é quando, por exemplo, um dado, ele tem 6 lados. Cada lado tem uma probabilidade igual de cair. Isso acontece no espaço equivalente. Todos os acontecimentos possuem uma porcentagem equivalente de acontecer. Como você jogar um dado, 6 lados, cada lado tem 1/6 de probabilidade de cair nesse lado. Ou você jogar moeda, cada lado possui 50% de chance de resultado. O cálculo de probabilidade é feito pegando o número de resultados que você quer que aconteça, como por exemplo uma moeda, que aqui dê cara. Ela vai pegar o número 1, que é o número de resultados que você quer, e vai dividir pelo número de resultados possíveis de acontecer, que no caso são 2, cara ou coroa. Vai dividir os dois e vai se obter o resultado, que é 1 sobre 2 ou 50%. Bom dia, eu sou Arthur Rosa, eu vou falar de análise combinatória. A análise combinatória é a área da matemática que tem como função estudar a quantidade de agrupamentos que podem ser formados a partir de um conjunto de valores. O foco é o estudo dos tipos de agrupamento que são resolvidos pelo princípio fundamental da contagem.
Esses agrupamentos são a permutação, combinação e arranjo. Cada tipo tem aplicações específicas e o que determina qual deve ser usado é a situação em que se encontram e o objetivo da contagem. Permutação. A permutação é outra forma de resolver problemas de análise combinatória. Nesse caso, ela leva em conta a mudança da posição dos elementos do grupo, formando uma nova organização. A fórmula da permutação é a fatorial do número de elementos. Exemplo, de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem formar uma fila. Fatorial de 6 igual a 720 maneiras diferentes. O arranjo. O arranjo agrupa os objetos pela sua ordem e natureza. A fórmula utilizada é a seguinte. Arranjo é igual a fatorial do número de elementos dividido pela fatorial do número de elementos menos o número de possibilidades, onde n é sempre maior que p. A combinação deve ser utilizada quando a ordem dos elementos não for importante, mas cada um deles deve ser contado apenas uma vez. A forma utilizada é a seguinte. A combinação é igual a fatorial do número de elementos do conjunto dividida pela fatorial do número natural menor que o equivalente de n vezes a fatorial do número de elementos menos o número equivalente. Exemplo, uma escola fará um sorteio de 3 ingressos, um para cada aluno, entre os 10 primeiros colocados na Olimpíada de Matemática. Após a realização da prova e conhecendo os 10 primeiros colocados, calcule as combinações possíveis para o resultado do torneio. Fatorial de 10 sobre fatorial de 3 vezes a fatorial de 10 menos 3, depois de simplificar e fazer a multiplicação e divisão dá 120. Oi, eu sou o Carlos e nesse momento vamos usar o conteúdo já apresentado anteriormente e, a partir dele, ver alguns casos em que a probabilidade e a análise combinatória podem ser úteis dentro do TFT, seja simplesmente para pensar nas diferentes maneiras com que se pode se montar uma composição, ou até mesmo para se lidar um pouco melhor com o RNG. RNG que também pode ser conhecido como gerador de números aleatórios. Antes de partir para os exemplos, é importante ressaltar que, como a intenção não é gerar um profundo entendimento em relação ao funcionamento do jogo, os exemplos serão bem simplificados e puramente teóricos. Afinal de contas, no decorrer de uma partida real, a quantidade de variáveis é muito maior e boa parte dessas variáveis se alteram de acordo com cada partida e de acordo com o decorrer da própria partida. No primeiro exemplo, vamos partir do pressuposto de que o jogador em questão deseja montar uma composição que tenha uma velocidade de ataque bem ampliada. E para isso, o jogador decidiu usar as classes de Invoker e Hélio para atingir esse objetivo, pois as habilidades dessas classes aumentam consideravelmente a velocidade de ataque dos seus respectivos personagens. Nesse contexto, quantas composições diferentes são possíveis serem feitas a partir dessas duas classes? A origem de Hélio possui um total de 6 personagens pertencentes a ela, e a classe de Invoker possui um total de 4. Hélio e Invoker têm em comum um único personagem. Com isso, temos que essas classes possuem um total de 9 elementos, ou no caso, 9 personagens. Então, usando a análise combinatória para descobrir quantas possibilidades de composição podem ser feitas, temos que P9 igual a 9 fatorial, que tem como resultado 362.880 possibilidades de composição. Para o segundo exemplo, vamos supor que o total de personagens disponíveis dentro do jogo seja de 50, e que todos esses 50 possuem a mesma probabilidade de ficarem disponíveis para a aquisição do jogador.
A partir disso, em determinado momento, um jogador precisa apenas de um personagem para fechar sua composição, o Heimerdinger. Nesse caso, qual é a chance desse jogador conseguir que o personagem em questão fique disponível para aquisição? Com 50 sendo a quantidade total de personagens que podem ficar disponíveis para aquisição e que o jogador em questão deseja apenas um personagem em específico, temos que a possibilidade do personagem ficar disponível na loja é de 2%. Bom, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui e adeus.